Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Ah, Deixa eu só aumentar aqui a tela. Tudo bem. Então, hoje, começamos especificamente as nossas conversas sobre a disciplina de reprodução animal. A gente vai falar sobre reprodução animal em, nas espécies domésticas, né? Como eu já havia comentado com vocês no vídeo que mandei a semana passada. E é interessante que a gente pense um pouco sobre esta palavra reprodução, né? Que a gente pode entender que significa produzir de novo, né? Reprodução, reproduzir, multiplicar, produzir novamente, né? Esse seria um significado sobre a palavra reprodução que nos interessa. E se vocês olharem essa figura que está projetada, e eu sempre mostro ela, esse interesse que o homem tem sobre a reprodução animal, né, ou seja, fazer o animal produzir novamente, digamos assim, fazer com que os animais se multipliquem, vem desde milhares de anos, né? Desde que o homem entendeu que ele poderia utilizar os animais como um meio de sobrevivência, ele começou a interferir neste processo de reprodução. Desculpa, estou tomando mate aqui, foi uma erva para um lugar errado. Não estava no script. E essa figura nos prova isso. Essa é uma figura encontrada naquelas tumbas no Egito, ou seja, de 4, 5 mil anos atrás, em que vocês percebem ali um indivíduo auxiliando no parto desta vaca que aparece desenhada aí. Ou seja, há milhares de anos, o homem já, de uma maneira ou de outra, interfere neste processo que nós chamamos de reprodução animal. Bom, se essa interferência é boa ou não é, vai depender muito do ponto de vista, né? Não há dúvida de que, com meios de criação mais modernos, a gente acaba otimizando os índices de reprodução, ao menos na maioria das vezes. Mas é inegável também que a partir do momento em que o ser humano, né, em que o homem começa a interferir em alguns processos animais, dentre eles a reprodução, a gente observa também, apesar de alguns avanços, determinados prejuízos, certo? É, é interessante, vocês vão perceber que a gente vai falar sobre diferentes espécies, mas em alguns momentos eu vou citar mais exemplos de alguma espécie ou de outra, tá? Mas é interessante porque se nós pensarmos nos índices reprodutivos, né, ou especificamente no índice de prenhez médio no Rio Grande do Sul em gado de corte, ou seja, em gado criado em condições extensivas, né, a campo, que é
a realidade que nós temos na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, esses índices de prenhez não são, esses índices médios de prenhez, eles não são muito diferentes daqueles índices médios que se tinha lá no século XIX, né? Ou seja, há mais de 100 ou 120 anos atrás, em que basicamente os animais, ou seja, touros e vacas, estavam sempre soltos no campo, misturados, né? Não se tinha ainda seleção de reprodutores, seleção de matrizes, ou seja, os animais ficavam soltos, misturados, eles eram abatidos para o consumo ou comercializados, né, para as charqueadas, na maioria das vezes, quando era necessário. Ou seja, é interessante que a gente pense sobre isso, e eu estou fazendo essa conversa introdutória para que vocês pensem sobre essas interferências que nós fazemos nesse processo reprodutivo e que, obviamente, nos dão bons resultados, mas muitas vezes também criam alguns problemas, principalmente se essa interferência não for feita da maneira correta. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, sempre que nós interferimos em algum processo, não só na reprodução, mas na produção animal em geral, e esses procedimentos eles não são feitos de forma correta, nós, ao invés de ajudarmos ou melhorarmos, nós acabamos criando alguns problemas, certo? É isso que eu quero que vocês pensem a respeito. Muito bem. Eu vou pular alguns slides aqui, porque eu estou falando, né, em interferência do ser humano nesse processo reprodutivo. Então, eu vou mostrar uma figura para vocês aqui, que nos traz exemplos de fatores que interferem na reprodução desses animais domésticos. Tá? Na parte de cima da figura, vocês estão vendo que aparecem alguns percentuais, tá? Mas eu peço para vocês que não se preocupem muito com esses percentuais, certo? Não se preocupem muito com esses percentuais, porque esses percentuais são baseados em alguns estudos e não obrigatoriamente eles representam a realidade e, em, em determinados casos, tá? Mas, sim, nós temos, por exemplo, o manejo, né? O manejo dos animais, e aqui entenda-se como manejo, o manejo geral, né? Porque, afinal de contas, se vocês prestarem atenção, vocês verão que esses fatores que estão descritos aqui, eles meio que se sobrepõem, né? Porque eu estou falando em manejo, mas eu poderia estar falando em manejo sanitário, certo? Mas ele separou ali, ó, sanidade animal de manejo, ou seja, então é só para que a gente pense, né, em alguns desses fatores que interferem não só na reprodução de bovinos, mas também nas demais espécies. Então, o manejo, a forma como esses animais são tratados, são mantidos, não são alimentados, né? Enfim, são cuidados, são manejados, isto sim tem uma influência sobre sobre a capacidade reprodutiva, sobre o desempenho reprodutivo dos animais domésticos, certo? Principalmente do ponto de vista, digamos assim, a médio e longo prazo, né? Se eu treino animais em que em um determinado dia eu manejei eles da forma incorreta, isto não vai acarretar prejuízos
no desempenho reprodutivo desses animais, porque isso foi digamos assim, um ato isolado. Foi durante um dia, por alguma razão, o manejo não foi correto. Então, não pensem que isso pode interferir de maneira importante no desempenho reprodutivo dos animais. Claro que eu me refiro a manejo quando eu estou falando a médio e longo prazo, semanas, meses, né, de manejo incorreto. Obviamente que isto sim, aí vai acarretar em prejuízo para o desempenho reprodutivo dos animais. Um outro fator citado aqui, e este é fundamental, né, é a alimentação ou a falta de qualidade e de quantidade, né, necessária de alimentação aos animais. Este fator é preponderante, né? Todos nós sabemos que deficiências alimentares, isto também, né, de maneira crônica, ou seja, a médio e longo prazo, vai acarretar em prejuízo no desempenho reprodutivo dos animais, não há dúvida nenhuma sobre isso, né? O fato de nós termos, por outro lado, uma superalimentação, digamos assim, pode acarretar problemas pontuais, mas, via de regra, né, e é óbvio, mas é importante que fique claro, via de regra, quando a gente ouve falar em problemas no desempenho reprodutivo causados ou relacionados à alimentação, nós estamos pensando na falta de alimentação, ou seja, na falta de qualidade e de quantidade na alimentação. Tá? Então, problemas por excesso de alimentação podem ocorrer mais relacionados a desequilíbrios metabólicos que podem acarretar problemas reprodutivos, mas, repito, na maior parte das vezes a gente pensa na alimentação, influenciando na reprodução, quando se tem problemas alimentares, né? Ou escassez de alimentos, seja da qualidade ou na quantidade. Tá? Tem um outro fator citado aqui, que é a hereditariedade. Obviamente que os fatores genéticos, né, de desempenho reprodutivo, e cada vez mais a gente tem esses dados, né, tanto em bovinos quanto em suínos e nas demais espécies, talvez bovinos e suínos isso seja até pela pressão de seleção nos suínos e pelos trabalhos que são realizados em larga escala em bovinos, esses dados estejam disponíveis em maior quantidade do que em equinos, do que em ovinos, do que em caninos, por exemplo. Tá? Mas a hereditariedade, sim, obviamente afeta o desempenho reprodutivo também. Existem algumas doenças que podem ser transmitidas através de genes, obviamente, ganho de peso, peso ao nascimento, né? Conversão, facilidade de conversão, de converter alimentos em energia, proteína, etc., né? Então, existe uma série de fatores, alguns já bem conhecidos e estudados, outros ainda que talvez a gente nem conheça, que sim estão relacionados ao desempenho reprodutivo dos animais. Outro fator muito importante é a sanidade animal. Tá? Quando a gente fala em sanidade animal, a gente pode, repito, né, incluir esta sanidade no manejo, né? Mas aqui está separado. Então, esta sanidade animal, não há dúvida nenhuma que é muito importante no desempenho reprodutivo dos animais, porque qualquer enfermidade, seja ela aguda ou crônica, obviamente vai ter interferência no desempenho reprodutivo dos animais. Né? Quando a gente fala em sanidade, aí aquilo que eu disse a médio e longo prazo, né?
às vezes não cabe aqui em problemas sanitários, porque a gente pode ter uma enfermidade de rebanho ou uma enfermidade individual em um único animal. Esta enfermidade pode durar ali 4, 5, 7 dias, certo? Ser tratada, os animais se recuperam, mas é possível que o desempenho reprodutivo desses animais, naqueles dias, em função daqueles dias que eles ficaram doentes, tiveram febre, comeram pouco, foram submetidos a estresse, pode ser que esta falta de sanidade durante 5, 7, 10 dias acarrete prejuízo reprodutivo, às vezes por 1 ou 2 meses, né? Principalmente no caso dos machos ou dos reprodutores, né? Porque 5, 7 dias com temperatura corporal elevada, diminuição no consumo de alimentos, estresse, pode afetar a qualidade do sêmen produzido durante esses dias, certo? E pode ser que esses reprodutores tenham, né, levem algumas semanas para recuperar a qualidade do sêmen que foi prejudicado durante esses dias. Então, quando a gente fala em sanidade animal, é óbvio que a gente pensa a médio e longo prazo, mas também num curto prazo, certo? Porque em algumas situações, repito, uma enfermidade de poucos dias pode acarretar prejuízo no desempenho reprodutivo, especialmente de reprodutores, tá? E quando a gente fala em sanidade animal, é importante ressaltar para vocês que não é só aquele manejo sanitário curativo, né? Não é curar doenças, mas principalmente o manejo sanitário, a sanidade animal preventiva, né? Que é prevenir doenças, né? Ou tentar prevenir doenças, principalmente através de vacinas e, obviamente, através também de uma nutrição, de uma alimentação adequada, certo? Então, eu vou voltar a falar desses fatores daqui a pouco. Estou fazendo uma primeira passada. E ele ainda cita aqui um quinto fator, que é o ambiente, né? O meio ambiente em que esses animais são mantidos. Este ambiente serve muito mais para animais criados de forma intensiva, né? Animais a campo, animais criados de forma extensiva, têm um ambiente, digamos assim, normalmente mais favorável, certo? Claro que a gente pode pensar em ambiente não só em instalações, mas o ambiente, o meio ambiente, né? E aí é óbvio que quando se tem, por exemplo, animais a campo criados de forma extensiva, que são submetidos a um período de estiagem, 3, 4 meses de estiagem, obviamente que isso vai acarretar alguma alteração no desempenho reprodutivo, né, dos animais. Da mesma forma, um inverno muito rigoroso, né, 2, 3 meses de bastante frio, muitas geadas, isso pode acarretar também prejuízos no desempenho reprodutivo. Muito bem. Então, esses 5 pontos que estão citados aqui, pessoal, talvez sejam os pontos que primeiro saltam à nossa memória quando a gente pensa em fatores que interferem no desempenho reprodutivo dos animais. Eu repito, não se apeguem muito aos percentuais, eles são discutíveis, tá? Mas a figura é boa e é por isso que eu trago ela. Outra coisa, esses fatores, apesar de aparecer aquela vaca ali embaixo, eles estão relacionados a todas as espécies domésticas, não só a bovinos, tá?
E um terceiro ponto que é importante chamar atenção no início, e ainda nesta figura, é o seguinte: a gente não pode analisar esses fatores, ou não deve analisar esses fatores, de forma isolada, certo? Não pode, não deve, porque obviamente que eles estão relacionados entre eles, né? E normalmente estão interagindo. Dificilmente tu vai ter um fator apenas prejudicando o desempenho reprodutivo dos animais. Normalmente tu tem mais de um fator e, obviamente, há uma interação entre esses fatores. Exemplo, sempre que os animais forem, né, submetidos a um manejo inadequado, né, por dias, ou melhor, por semanas e meses, né, de uma forma crônica, digamos assim, qual é o problema que que um manejo inadequado pode acarretar sobre o desempenho reprodutivo? Bom, a questão é a seguinte: sempre que os animais são submetidos a manejo inadequado, esses animais sofrem estresse, sofrem estresse. Né? E vocês já sabem, nós já conversamos sobre isso lá na fisiologia, os animais submetidos a estresse, eles, eles ficam mais suscetíveis ao desenvolvimento de enfermidades, certo? Porque os níveis de cortisol na corrente sanguínea se elevam por semanas ou meses, ou seja, de forma crônica, e isto faz com que as defesas imunológicas do animal diminuam e, consequentemente, ele fique mais suscetível a doenças, né, a enfermidades. E, obviamente, que um animal enfermo, um animal com febre, este animal diminui o seu consumo diário de alimento. É natural isso, né? Um animal com febre, ele vai comer menos, ou ele vai parar de comer. E, consequentemente, se ele para de comer, ou diminui a ingestão de alimentos, ele vai perder peso. Tá? Então, só nesta fala agora, nós temos um problema que começou com deficiência de manejo, que levou a uma enfermidade, ou seja, a um problema sanitário, e este problema sanitário, ou seja, e aí eu dei o exemplo da febre, né, acarretou um problema nutricional, porque este animal vai consumir menos alimento. Ou seja, nós temos a interação desses três fatores aqui, né, que obviamente vão fazer com que o animal diminua o seu desempenho produtivo, ou seja, ele vai produzir menos, porque ele está comendo menos, e, consequentemente, ele vai também ter prejuízo no seu desempenho reprodutivo, tá? Porque a gente não pode esquecer o seguinte: via de regra, especialmente no caso das fêmeas, né? Nos machos nem tanto, mas no caso das fêmeas, sim, porque elas é que estão gestando, né, o feto ou os fetos, depende da espécie. A preocupação da fêmea é se manter, primeiro, viva, e, num segundo momento, manter o feto ou os fetos também vivos, se desenvolvendo de forma saudável. Então, isso é uma defesa da própria espécie. Se por alguma razão a vida daquela fêmea está ameaçada porque ela entra num balanço energético negativo, a chave da reprodução é desligada normalmente por uma questão de sobrevivência, né? Aquele indivíduo, aquele animal, né, está numa condição metabólica negativa, então o organismo dela, desta fêmea, entende: não, eu preciso
me manter vivo e depois proliferar a espécie, certo? Então, a reprodução tem essa característica, né? Ela, digamos assim, ela não é o fator primordial para o indivíduo. Não, o fator primordial para o indivíduo é se manter vivo. Tá? Então, primeiro ele perde peso, aí ele para a sua atividade reprodutiva, principalmente a fêmea, né? Para esperar o momento em que ela possa melhorar a sua condição nutricional e aí, então, religar a chave da reprodução, certo? Poderia dar outro exemplo para vocês. Deixa eu apagar esse aqui, né? De interação entre esses fatores que estão aqui. Né? Muito simples, vocês mesmos já estão interpretando, né? Ou seja, um animal que é submetido a um ambiente inadequado por semanas ou meses. Obviamente que este animal também vai entrar numa condição de estresse e que, consequentemente, vai fazer com que ele se alimente menos e tenha uma dificuldade no desempenho reprodutivo. Podemos ligar esses 3 pontos de forma diferente. O animal é submetido a um ambiente desfavorável por semanas ou meses. Este ambiente desfavorável, ele é desfavorável porque a condição nutricional é desfavorável. No exemplo que eu dei, né, animais criados de forma extensiva durante uma estiagem prolongada, 3, 4 meses de estiagem prolongada, ou seja, esse ambiente ele é desfavorável. É desfavorável para o animal por quê? Porque a alimentação está escassa e de baixa qualidade, certo? Então, o animal se alimentando menos, ele vai entrar num balanço energético negativo, e isso faz com que ele também se torne mais susceptível à instalação de alguma enfermidade, né? E esta enfermidade pode acarretar diminuição no seu desempenho reprodutivo, até a parada da capacidade reprodutiva, certo? O animal pode, essa fêmea pode parar de ciclar, por exemplo, né? Entrar no que a gente chama de anestro, ou seja, ausência de estro, né? Ausência de cio, certo? Então, são interações entre esses 3 fatores muito claras, muito visíveis, certo? Hereditariedade, né? Também podemos relacionar. Vocês sabem que não basta o animal possuir alguns genes favoráveis ao desempenho reprodutivo dele no seu DNA, né? Se o ambiente não permitir que estes genes se manifestem, né, esse desempenho, teoricamente, essa tendência a um melhor desempenho não vai se confirmar. Né? Então, vocês já sabem melhor do que eu que genótipo e ambiente andam juntos. Né? O ambiente interfere muito no genótipo ou na capacidade de expressão genotípica, certo? Então, é mais um exemplo da interação entre estes fatores. Muito bem, pessoal, nós estamos nos aproximando dos 30 minutos e a mensagem desta nossa conversa de hoje é: talvez esses listados aí sejam os principais fatores interferindo no desempenho reprodutivo dos animais domésticos. E estes fatores
normalmente estão presentes, mais de um deles, ao mesmo tempo, e interagindo entre eles. Essa é a segunda mensagem. E a terceira mensagem: eu em nenhum momento citei, ou em pouquíssimos momentos durante essa nossa conversa, eu citei macho ou fêmea. Por quê? Porque estes fatores interferem tanto na fêmea quanto no macho. E a quarta mensagem: comecem a pensar desde agora. A reprodução, os responsáveis pela reprodução da espécie são 50% fêmea, 50% macho. Certo? Ou seja, a gente normalmente se preocupa muito com o desempenho reprodutivo das fêmeas e esquece do desempenho reprodutivo do macho. A gente se preocupa muito com o desempenho reprodutivo da fêmea e esquece da qualidade do sêmen, seja ele do reprodutor, seja ele congelado. Então, eu quero que vocês atentem desde o início. Reprodução, a gente tem que pensar tanto na fêmea quanto no macho. Cuidar tanto da fêmea quanto do macho. Se preocupar tanto com a fêmea quanto com o macho. Tá bem? No próximo vídeo, a gente vai continuar falando um pouco sobre esses fatores e já vamos entrar num outro assunto que é a formação, né? A formação do sexo, a determinação do sexo. O que vai determinar se um indivíduo vai ser, se um indivíduo em formação vai ser uma fêmea ou vai ser um macho. Tá bem? Um abraço, então, para todos e uma excelente semana. Nos encontramos na próxima terça-feira. Tchau, tchau.